Olá, sejam todos bem-vindos e muito bem-vindas. Nós estamos aqui hoje para bater um bate-papo super bacana com o professor Fabrício, mas antes eu quero lhe dizer que fique super atento no nosso chat do YouTube. Você pode, ao longo da nossa live, ao longo da nossa conversa, estar mandando perguntas, fazendo comentários, que de vez em quando eu vou lá dar uma lida e vou trazer para cá, para que a gente possa aqui fazer com que você participe, mesmo estando aí no chat. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, chamem os seus colegas, mandem o link do YouTube para eles, convidem eles para virem fazer parte aqui desse bate-papo muito bacana, porque o professor Fabrício tem muito a contribuir, tá? Vou primeiramente apresentar o professor Fabrício para quem não o conhece, mas eu acredito que muita gente que esteja aí já o conhece, já teve a oportunidade de ouvir uma palestra sua, e para quem não teve, então está tendo uma excelente oportunidade de conhecer um pouquinho mais e de ouvir a sua experiência e vivência. O professor Fabrício Rosso, ele é sócio-diretor executivo da Fator RH, ele é autor de diversos artigos de gestão publicados em revistas da área da saúde, indexadas, como o Mundo da Saúde, OESP e Hospitais Brasil. Professor também é administrador hospitalar, pós-graduado em Didática de Ensino Superior pela Universidade Mackenzie de São Paulo, também é mestre em RH pela Universidade Mackenzie de São Paulo, ele é especialista em Dinâmica Organizacional, Liderança e Motivação pela FGV, também autor do livro Gestão ou Indigestão de Pessoas. Se você ainda não conhece, é uma excelente oportunidade para você buscar e poder fazer uma leitura sobre esse livro. É da editora Loyola, que foi em 2003, também é autor e organizador do livro Liderança em 5 Atos, outro livro excelente aí também pela editora Loyola, em 2020. E também é autor do livro Liderança, Alto Impacto e Acreditação Hospitalar, da editora Lisbon, mas em parceria com a ONU, né, professor? Um livro aí bem bacana que foi lançado aí recentemente, que também é uma excelente oportunidade de leitura aí para vocês. O professor Fabrício também foi eleito educador em saúde no ano de 2007 pela Associação Brasileira de Marketing em Saúde. Ele também é professor em cursos de MBA, de pós-graduação em diversas instituições, e também coordenador de projetos de consultoria e treinamento internacionais, aí, além do Brasil, né, na Argentina, Angola, Peru, Chile, Equador e Paraguai. Muito bacana. E sócio-diretor da Fator RH. Professor, muito bem-vindo à nossa live de hoje e, por gentileza, dê um oi para quem está nos assistindo. Boa noite, Giovanni. Boa noite a todo mundo da ONA. Um carinho muito grande, uma alegria estar com vocês conectados aqui com todo o público que segue, né, os canais e as redes sociais, aí o YouTube da ONA. E depois que você leu todo esse currículo, Giovanni, eu nem sei mais se eu vou continuar essa palestra, porque assim, triplicou a minha responsabilidade. Às vezes até nem eu mesmo lembro que eu fiz tudo isso, né? Então, assim, é quase Alzheimer organizacional. Mas, de qualquer forma, sejam muito bem-vindos, né? É uma alegria muito grande estar com vocês para a gente compartilhar alguns insights, algumas ferramentas poderosas de liderança nessa noite. Em especial, para você que é enfermeiro. Se você é enfermeiro, fica ligado, que a gente vai falar muito hoje sobre gestão e liderança para enfermeiros. Excelente, professor. Então, você que tem o seu colega, o amigo que é enfermeiro, não deixe de mandar essa dica para ele, manda o link do YouTube para que ele possa vir aqui e aproveitar e aprender muito nessa noite aqui conosco. Antes da gente iniciar o nosso bate-papo aqui, eu vou apresentar para vocês um vídeo para que vocês possam assistir e já já a gente retorna, é um videozinho curto, já já a gente retorna aqui então para iniciar esse bate-papo tão bacana. Vamos lá. Eu só vou... Eu só vou voltar aqui porque eu acho que eu não compartilhei o som, então eu fiquei com receio de vocês não ouvirem. Então, eu vou compartilhar novamente, só para garantir que o som está agora sim. Ok, vamos lá. Estão abertas as inscrições para o próximo curso de Liderança e Gerenciamento para Enfermeiros. Se você é enfermeiro, essa é uma grande oportunidade de desenvolver as suas habilidades e competências na gestão da sua equipe assistencial.
Nós, da Fator RH, sabemos o quanto isso é difícil, porque muitas vezes o enfermeiro ele não foi preparado na universidade, na faculdade, para receber e gerenciar uma equipe. Nesses últimos 25 anos da Fator RH, nós conhecemos as suas dores. Sabemos o quanto é difícil lidar com uma equipe de técnicos e de enfermeiros no centro cirúrgico, no pronto-socorro, na unidade de internação. Por isso, esse curso vai te ajudar a desenvolver novas habilidades, potencializar o seu resultado com técnicas de feedback extremamente poderosas, comunicação assertiva e não violenta, matriz de prioridades na gestão da sua unidade e, mais do que isso, como eu vou gerenciar conflitos com a minha equipe, como vou desenvolver essa habilidade para ter mais resultado e mais sucesso. A Fator RH, há 25 anos, vem ajudando os profissionais de todo o Brasil com esse curso online. Inscreva-se no nosso site ou nas nossas redes sociais e não deixe essa oportunidade passar. Prontinho, excelente, muito bacana. O professor já aí no vídeo já nos fez algumas provocações, né, desse assunto tão importante. Mas antes de eu iniciar o nosso bate-papo, para você que está aí nos ouvindo no YouTube, fique atento, porque a equipe da Fator RH irá inserir um link para que vocês possam aí preencher algumas informações e participar de um sorteio. Vocês não vão acreditar, nós teremos um sorteio aqui ao final da live, onde estaremos sorteando 2 bolsas para esse curso de liderança com 50% de desconto. Então, fique atento, a equipe da Fator RH já vai incluir o link aí no chat do YouTube para que você possa aí preencher as suas informações e participar desse sorteio, tá? E, inclusive, compartilhe o link aí com seus amigos, colegas, para que a gente possa trazer mais convidados aí para a nossa live, para que eles possam aprender também um pouquinho mais sobre a liderança para a enfermagem e também poder participar do sorteio aqui conosco, tá bem? Então, professor, vamos iniciar o nosso bate-papo, porque a galera que está aqui está querendo ouvir de fato sobre esse assunto. A gente sabe que falar sobre liderança não é tão simples, ainda mais, né, com tudo que vivemos na pandemia, o que estamos ainda vivendo dentro das organizações de saúde. A gente sabe que já vinha se tendo e se exigindo muito das lideranças algumas habilidades diferentes, e com a pandemia isso talvez tenha até vindo com uma maior rigorosidade, enfim. E aí a gente escuta, às vezes, algumas pessoas falarem assim, né, que o enfermeiro, a gente acha que liderar é um dom, né? Ou então o enfermeiro já nasce com aquele dom de liderar, ou então ele não nasce com esse dom de liderar. E aí não vou conseguir desenvolver ele ao longo da vida, ou então não, outros acreditam que sim. Como que é isso, professor? Será que isso é uma verdade, é um mito? Como que acontece? Começa aqui falando para a gente um pouquinho sobre essa questão, que eu acho que é bem importante, que às vezes a gente vê que às vezes até quem é responsável pelo RH, gestão de pessoas, um pouquinho assim, né? Como que eu vou desenvolver alguém que talvez ainda não tenha essas habilidades para liderança? Será que é possível ou não desenvolver? Como é que funciona isso, professor? Excelente pergunta, Giovanni. Então, eu começo, né, até lembrando de uma das frases de Abílio Diniz. Para quem conhece no mercado de trabalho, né, Abílio Diniz foi dono do Pão de Açúcar, é um empresário de muito sucesso, é um grande líder, né, e é um líder brasileiro. Abílio Diniz dizia que liderança não é uma coisa que a gente herda. A gente não nasce ou não nasce líder. Não. Ele dizia que liderança é algo que a gente escolhe ser líder. E depois a gente vai conquistando, passo a passo. Eu concordo muito com ele, né? Porque, veja, eu conheço líderes da enfermagem que são introvertidos e são excelentes líderes. E conheço enfermeiros que falam pelos cotovelos e são líderes mais ou menos. Então, não é a capacidade apenas de falar sem parar. É mais do que isso, né? Liderança não é um código genético. Liderança não vem no DNA. Você tem ou não tem.
né? Liderança é basicamente um jogo de equipe. Então, você pode aprender. E você pode manter algumas características suas. Tem pessoas mais introvertidas e tem pessoas mais extrovertidas. Aí você vai dizer para mim, não, mas a gente vê desde pequenininho as crianças na pré-escola lá já liderando. Veja, essas crianças, elas não trouxeram o gen da liderança. O que elas trazem é carisma. Carisma não é sinônimo de liderança. A gente precisa entender bem isso, ok? O que ela traz? Ela traz uma capacidade ali de ser carismática e as pessoas quererem ficar com elas. Ou seja, elas podem usar isso se elas crescerem com esse foco inteligente, tornarem melhores líderes. Mas eu conheço um monte de gente que não tem carisma e que virou líder, e é um excelente líder. Vocês sabem que, assim, eu nunca esqueço uma palestra da enfermeira Maria Júlia Paz. Muitos de vocês que estão me ouvindo aqui, que são enfermeiros, devem conhecê-la. Maria Júlia escreveu um monte de livros, Comunicação Não Tem Remédio, O Caminho, e um monte de livros maravilhosos que vale a pena ler. Ela era professora, né, docente da USP, em São Paulo, foi diretora assistencial do Hospital Universitário e sempre foi uma pessoa muito iluminada. Né? Maria Júlia, para mim, é sinônimo de iluminação. Eu ficaria 24 horas ouvindo a Maria Júlia falar sem desgrudar o olho. E a Maria Júlia, uma vez, num hospital, e eu trabalhava nesse hospital, não vou dizer o nome por uma questão ética, mas assim, ela foi fazer uma palestra. Tinha acabado de começar a minha carreira como líder, estava sofrendo para burro, porque a gente não aprendeu a ser líder. Eu fiz administração hospitalar, mas eu não aprendi a ser líder na faculdade. Veja que eu estava fazendo administração hospitalar. E aí ela chegou, o auditório era à noite, a palestra, né? E ela começou, uma das primeiras perguntas que ela fez durante a palestra é se era difícil ser líder. Eu nunca esqueço essa pergunta, sabe por quê? Porque o auditório estava lotado. E eu estava vivendo um drama tão grande da minha primeira etapa de liderança como profissional, da minha primeira experiência, que eu deixei escapar. Ou se é difícil, ou alguma coisa assim. Eu falei e as pessoas ouviram. As pessoas ouviram, a Maria Júlia parou de falar e olhou para mim. E todo mundo no auditório olhou para mim. Eu queria me enfiar debaixo da cadeira, porque saiu sem eu pensar. E aí ela se aproximou muito suavemente de onde eu estava. E ela disse, você falou que é difícil ser líder, não é? Aí eu só podia concordar, porque eu tinha dito mesmo. E ela olhou para mim e falou assim, o problema é seu. Com aquele jeito meigo da Maria Júlia, que ela tá te dando uma bronca e você tá sorrindo. O problema é seu. E todo mundo no auditório ria. Eu queria me enfiar debaixo da terra. Aí ela veio e me resgatou do limbo. E ela disse exatamente com outras palavras aquilo que eu falei para vocês do Abílio Diniz. Ela disse, você escolheu ser líder. Ninguém te obrigou a ser líder. Alguém te convidou. Você aceitou. Então foi uma escolha. É difícil ser líder? É muito difícil. Mas agora o problema está no seu colo. E é só você que pode resolver. Então, o problema é seu. Mas você estar aqui hoje, nessa noite, mostra que você já está buscando um caminho para essa solução. Então, liderança não é um código genético. Você pode aprender, como eu aprendi. Sofri muito antes, né? E eu era uma pessoa muito mais introvertida. Se vocês me conhecessem na minha adolescência, quando eu cheguei nos 18 anos, eu tinha a capacidade, com 18 anos vividos na minha vida, eu tive a capacidade gigante de ter a quantidade incrível de um amigo. Veja, esse era eu. E eu caí no serviço militar aos 18 anos. Fiz de tudo para ser dispensado, mas parece que eles descobrem, né, quando você não quer servir o militar. E fiz de tudo para ser dispensado. Imagina, tive que ser líder, tive que ser soldado, depois tive que ser cabo, depois tive que fazer curso, porque as escolhas foram acontecendo a alguém. E no militar, não é muito uma escolha sua ser líder. Ou você vai ou você vai. O comandante falou, você tem que obedecer. Lá atrás, hoje, eu vejo que aquilo fez um divisor de águas na minha vida. Quando a água começa a bater aqui em cima, você precisa buscar ajuda.
Na verdade, se você buscar antes, você não deixa a água chegar até aqui. E eu era muito introvertido, só tinha um amigo, virei cabo, ganhei 10 soldados sob minha responsabilidade e eu tinha que fazer alguma coisa. E ali eu comecei a aprender os meus primeiros passos de liderança. Depois, quando eu fui trabalhar em hospital com a Maria Júlia, eu aprendi mais alguns passos e, com isso, eu fui me tornando o líder que eu consegui chegar na versão que eu estou hoje. Liderança não é um código genético. Isso eu posso te garantir. Você que é enfermeiro pode aprender. Muito bacana isso, professor, que você está trazendo, porque é uma reflexão bastante importante. Eu acho que já para desmistificar, de vez, essa fala que às vezes a gente escuta, né? Para ser líder, você tem a liderança inata, você já nasce nascendo, né? De como ser líder. E uma coisa que eu acho que é interessante, ainda mais nos dias atuais, não sei se, né, aí, professor, na época em que você iniciou, né, o teu cargo da liderança era assim, mas eu vejo que hoje a gente tem que ter muita resiliência e flexibilidade no sentido de testar as técnicas, né, as ferramentas. A gente tem hoje, graças a Deus, muitas ferramentas e técnicas aí para que possam nos ajudar a desenvolver essas habilidades, né? E aí, se a gente também não ter o medo e testando, e lógico, né, eu sempre falo assim, uma vez que a gente testa uma mudança, uma ferramenta nova, uma técnica nova, a gente tem que dar o tempo para maturar, né? Então, não adianta você a cada dia ou a pouco tempo, sem esperar aquilo que você está querendo colocar em prática, sem esperar maturar ou consolidar, você já mudar a tua estratégia. Mas eu acredito muito que hoje em dia também a gente tem aí, talvez muito diferente daquele momento que você iniciou, mas muito mais ferramentas, né, que possam nos ajudar. Inclusive até formas de se desenvolver, como o professor está falando, né? Imagina só uma live como essa, que a gente tem a oportunidade de hoje em dia conversar com um grande professor, né? Há pouco tempo atrás a gente não tinha essas possibilidades. Então a gente também tem que aprender a priorizar no dia a dia e, de fato, aproveitar ao máximo o conteúdo que a gente tem, que é muito consistente, muito bacana, para ir se aprimorando, né? Acho que a gente nunca acaba. Mas falando um pouquinho de habilidades, competências, principalmente, professor, eu fico sempre pensando assim, né? Uma enfermeira que está lá, que ela tem que liderar uma equipe de técnicos e também de enfermeiros. E aí, diante da complexidade do setor saúde, diante aí da diversidade e da complexidade em níveis aí de atenção que precisa ser dispensado para cada paciente, né? E aí, que competências que ela precisa ter para liderar de uma forma assertiva esse grupo de enfermeiros que está abaixo dela, professora? Acho que eu imagino que é uma dádiva aí, né? Eu fico sempre pensando, eu brinco, às vezes eu falo assim, nossa, você que é um técnico de enfermagem, enfermeiro, que você tem tanta rotina, tanto procedimento operacional padrão e tanto protocolo com medida preventiva que é louvável, né? O quanto que vocês conseguem aí no dia a dia colocar tudo isso em prática. Mas e as competências para essa líder, né? Um enfermeiro líder liderar aí a sua equipe? O que o professor tem a nos dizer? Veja, isso não está em nenhum livro, não que eu conheça, não que eu tenha lido, mas a vida me mostrou. E eu queria compartilhar, porque acho que esses ensinamentos nos ajudam a fortalecer o caminho, né? Então, assim, eu aprendi uma coisa fundamental, né? E aprendi com outros líderes que vieram que cruzaram a minha vida dentro de hospitais. Veja, existe uma célula-mãe de liderança, uma competência mãe. Se você pensar, eu poderia listar aqui uma dezena de competências que são importantes para o enfermeiro, para o gestor hospitalar, para o farmacêutico. Porém, de tudo que eu já vi na minha vida, existe sim uma competência mãe, uma célula mãe. A partir dela, outras células se multiplicarão. E essa competência, se você está me ouvindo agora, você está sofrendo com a sua equipe, está tendo dificuldade de ter resultado, tem colaboradores resistentes, né? Às vezes tem um líder muito jovem que está liderando uma equipe que tem quase o dobro da idade, né, dela. Então, você tem técnicos e outros enfermeiros que têm 10, 20 anos a mais que você. É difícil? É muito difícil, pessoal. Hoje eu estou aqui em Goiânia, a gente estava no Instituto de Neurologia de Goiânia, fazendo um trabalho para a Cora Saúde de implantar competências, e eu disse exatamente o que eu vou repetir aqui. Eu disse, a célula-mãe da liderança é uma competência, e ela se chama comunicação. Porque o enfermeiro que ouve mal, fala mal, e pior, toma decisões erradas.
Então, assim, não adianta, eu vivo brincando com isso, mas é uma brincadeira muito séria. Se eu sou enfermeiro e tenho que liderar meus técnicos ou até outros enfermeiros, eu entro no meu plantão e eu só respondo as perguntas que me fazem, só oriento aquilo que me pedem. Pensa comigo, eu estou liderando quem? Nem frasquinho de soro, gente, que dirá pessoas. Por quê? Porque a comunicação não é só responder as perguntas. A comunicação vai além. A comunicação é uma ponte que a gente constrói para acessar a verdade do outro. A gente não consegue acessar a verdade do outro, a gente não entende como ele pensa. E aí a gente quer que ele pense como a gente. As pessoas têm sintonias diferentes, né? E se a gente não souber sintonizar no mesmo dial, a gente não consegue resultado. Você pode fazer o seu melhor, você pode falar tudo que você quiser, não vai ter sentido para o outro lado, porque ele está numa estação diferente da sua. A gente sabe disso, isso é comprovado pela psicologia. Existem tipos de personalidade diferente. Um grande líder é aquele que sabe mapear a sua equipe para usar a comunicação certa com a pessoa certa. Eu nem preciso falar aqui de todos os certos da enfermagem, medicação certa, na hora certa, paciente certo. Mas e a liderança? Está usando a comunicação certa com o colaborador certo? Muitas vezes não. Mas aí você ouve o enfermeiro falando, mas Fabrício, já falei 500 vezes com esse técnico. Só que você está falando 500 vezes a mesma coisa do mesmo jeito. Ele não entendeu a primeira, por que ele ia entender as 499 seguintes? Então, assim, é estratégia, pessoal. Comunicação tem estratégia, a gente aprende isso, ok? A gente aprende os tipos de personalidade, a gente aprende quais são as frases de impacto que cada tipo entende, por onde eu vou. Se eu tenho uma pessoa extremamente emocional, extrovertida, que a gente brinca, né? Como se fosse um amarelo solar. É aquele sol. Ele entra no plantão, ele tem que dar bom dia para todo mundo, ele tem que conversar com todo mundo, senão ele não começa a atender o paciente. Com esse camarada, se você chegar e direto ao ponto, faça isso, entregue nesse horário assim, é capaz de, no meio do plantão, ele voltar para conversar com você, que é enfermeiro, e falar assim, enfermeiro, enfermeira, tá tudo bem? E para você tá tudo ótimo. Assim, não, tá, por quê? Porque hoje você nem me disse bom dia. Para ele, o bom dia e aqueles 2 minutinhos de relacionamento e comunicação social são importantíssimos. Se você não fizer isso, não adianta dar comando, entende? Você pode ter resistência. Por quê? Eu estou dando comando como se eu estivesse falando com alguém analítico. E, na verdade, o meu enfermeiro ou o meu técnico é expansivo, extrovertido, social. Errei. Comunicação certa com o colaborador errado. Então, a célula-mãe da liderança é comunicação. Veja, se você está me ouvindo nesse momento, você precisa melhorar a sua comunicação. Se você tem dificuldade, deixa eu te dar uma boa notícia. Existem ferramentas, existem técnicas. E no curso de liderança para enfermeiros que vocês viram aqui, né? A gente sempre tem essa parceria com a ONA para divulgar isso para mais enfermeiros, para fortalecer a gestão. A maior parte dos enfermeiros nos procura porque tem dificuldade de comunicação. O primeiro módulo inteirinho é só para ensinar ferramentas de comunicação. Como é que você organiza seu pensamento? Como é que você usa a comunicação certa com a pessoa certa? Quais são as ferramentas, feedback, técnica de feedback? Gente, o que tem de enfermeiro com boas intenções, mas fazendo feedback errado, é absurdamente alto, porque ninguém ensinou esse enfermeiro lá na faculdade a fazer um bom feedback, a usar técnicas. Aí o enfermeiro faz como? A Maria errou de novo. Meu Deus do céu. Deixa eu ir lá resolver. Deixa eu ir lá falar com a Maria mais uma vez. Seja o que Deus quiser. Não, seja o que Deus quiser. Não. Isso é... Cadê a gestão do processo? E coitado de Deus se tiver que corrigir todo o feedback errado que eu dou como enfermeiro. Não. Gente, feedback se aprende, tem técnica. Se você usar a técnica, você consegue 3 vezes mais engajamento. Isso é estatística comprovada por psicólogos de uma das maiores universidades do mundo, Harvard. Então, assim, não é o Fabrício que está falando isso da cabeça dele, né? Existem estudos científicos para isso.
Se você usar as boas técnicas, as boas práticas, se você treinar, e aí a Giovanni falou uma coisa fantástica para você que está me ouvindo. A gente vai aprender a técnica, vai fazer a primeira vez, vai dar errado. Lógico, eu estou aprendendo, eu estou numa curva de aprendizagem. O que eu não posso é desistir no primeiro feedback que não deu certo. Faz o segundo, aí o segundo sai mais ou menos, faz o terceiro, já melhorou um pouquinho. Quando você entrar no quarto, no quinto, você está absorvendo a técnica. Você já entendeu os macetes práticos da técnica. E aí você coloca o teu estilo. Nessa hora, você incorpora isso como um hábito. Gente, olha, foi um divisor de águas na minha vida, como profissional, como líder, o dia que eu aprendi técnicas inteligentes de feedback. Mudou 100%. É bacana isso, professor. Eu posso dizer pela minha experiência também, né, lá na ONA, o professor sabe, a Fator RH parceira aí da ONA na realização aí de todo o desenvolvimento da equipe, e o quanto que realmente faz toda a diferença você utilizar a técnica adequada para realizar um feedback. E esse ponto da comunicação que o professor está trazendo nossa, assim, muda tudo, né? Porque você cria um ambiente seguro, um ambiente favorável, uma segurança psicológica. Vocês imaginem o profissional não se sentir à vontade em relatar um erro, uma falha, ou não se sentir à vontade em relatar suas preocupações, porque o líder chegou e nem sequer falou bom dia. Então, ele fica com aquela coisa, nossa, mas será que eu posso chegar lá nele? Hoje ele chegou, parece que está de mau humor, né? Parece que não chegou muito bem, mas será que eu tenho uma preocupação aqui? Não sei se eu levo agora, se eu levo depois. Ou seja, quando você tem uma comunicação assertiva com a tua equipe vai se sentir em um ambiente seguro e saudável também para levar as suas preocupações do dia a dia. E isso, gente, é essencial, né? O líder não consegue estar a todo momento, em todo lugar e a todo tempo. Então, é importante que a equipe que esteja ali se sinta à vontade também em levar as suas preocupações para ele, né? Muito, muito importante. O professor concorda aí com tudo que você colocou. Acho que a comunicação é essencial, realmente. Muito bacana. Mas, professor, vou quebrar um pouquinho aqui. Olha, vou dar uma visitada aqui no YouTube. Nós estamos com... Olha, até agora estávamos com mais 60, 59, mas está oscilando aqui. Para você que está aqui nos ouvindo, está curtindo esse nosso bate-papo, chame seus colegas enfermeiros ou não enfermeiros também, técnicos de enfermagem, chame a equipe multi para cá para que ela possa aprender um pouquinho mais, que vocês estão vendo que, por exemplo, técnicas de comunicação, né, isso se aplica para toda a equipe assistencial que a gente tem aí dentro das instituições de saúde. E lembrando aqui também, olha, já incluímos aí tanto a equipe da Fator RH, bem como a ONA, que já incluímos o link do Google Forms aqui para que você possa preencher e participar do nosso sorteio, que vai ser realizado mais ao final desta live, onde você terá a oportunidade de participar de um sorteio de 2 bolsas com 50% de desconto deste curso, inclusive, que o professor acabou de comentar na fala dele, que é liderança para enfermeiros, tá? Muito bacana. E olha, nós estamos aqui com a Aline, com a Rosane, nós estamos aqui com a Juliana, a Andressa Moita, o Jorge, que bacana, Jorge, você aqui conosco. Inclusive, até tivemos um comentário aqui da Rosana que falou assim, olha, já comecei a fazer um curso, ela está fazendo, na verdade, um curso de gestão em saúde e está doida para fazer aquele de acreditação entre ONA, que é a pós-graduação entre ONA e Einstein, que inclusive o professor Fabrício também leciona lá em uma das disciplinas, gente. Olha, bacana, legal, Rosane, muito legal. A Gabriela está aqui conosco, a Valéria, a Fabíola. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. E volto a dizer, convidem seus colegas para virem aqui ouvir um pouquinho também do que o professor Fabrício tem para nos contar, tá bem? Desculpa, professor, acho que você ia comentar alguma coisa? Não? Tranquilo. Então tá bom. Agora, professora, eu queria que você falasse um pouquinho assim. Por exemplo, um enfermeiro que não tem uma equipe, é possível desenvolver nele as competências para liderança? E você teria alguns exemplos assim na prática para citar aqui para a gente de como que isso pode acontecer dentro das instituições? Porque às vezes também pode ter aquele pensamento de que mas você nunca foi líder de uma equipe, então não é possível de desenvolver. Eu acredito que não seja dessa forma, certo? Conta um pouco para a gente. Vamos lá. Então, primeira coisa importante. Eu posso ser um enfermeiro e estar numa área isolada, trabalhando sozinho. Porém, se eu estiver na assistência, querendo eu ou não, eu vou ter que exercer em maior ou menor grau liderança. Por quê? Porque eu vou ter técnicos abaixo de mim. Até pelo Conselho Federal de Enfermagem, pelo COFEM, vocês sabem que o enfermeiro responde pelo técnico. Na hora que o técnico tiver uma dúvida, na hora que o técnico ficar na insegurança, faço ou não faço, ou como é que eu vou fazer isso, ele vai recorrer ao enfermeiro. E nessa hora, a tomada de decisão é sua. Então, veja, mesmo que você
né? Acredite que você é enfermeiro beira de leito, como chamava antigamente, né? Enfermeiro assistencial, você ainda tem que exercer uma liderança técnica. Então, você tem que se preparar para isso, para poder fazer da melhor forma possível. Mas a Giovanni me colocou um caso mais extremo. De repente, eu estou trabalhando isoladamente e eu não tenho técnicos, não tenho enfermeiros. Ok, eu posso me preparar para ser um líder? Claro que posso, sem dúvida nenhuma. De repente, eu estou começando, quantas vezes eu não vi isso em um hospital, começar a área de qualidade com um único enfermeiro. E não tinha equipe, era só o enfermeiro na qualidade. Mas ele tem que pensar que ele não vai ficar só nele, que em algum momento ele vai ter uma equipe, ele vai crescer, se ele fizer um bom trabalho, lógico. Então, se preparar antes é fundamental. Vocês devem lembrar, né, não faz muito tempo que ele saiu do cenário de esportes, o técnico da seleção de vôlei, o Bernardinho. E o Bernardinho, pessoal, tem livro dele, dá palestras, agora talvez não tanto, porque já, né, como todo mundo na face da Terra, envelhece. Mas, Bernardinho, pessoal, eu nunca esqueço na minha vida uma entrevista nos Jogos Olímpicos de Atenas. O Globo Esporte, né, foi lá entrevistar, nós ganhamos medalha de ouro, se não me falha a memória, no vôlei. O Bernardinho era o técnico. E aí, olha a pergunta do repórter. Bernardinho, como é que você pega essa molecada e transforma em campeão? Pergunta difícil, hein? Resposta do Bernardinho. Falou assim, olha, eu não tenho uma única receita, mas tem uma coisa que eu não abro mão. E aí a câmera da Globo, focalizando nele em primeira perspectiva, primeiro plano, ele olhou para a câmera e disse, eu não abro mão de preparo, porque nada na vida substitui o preparo. Ou você está preparado, ou na hora que a oportunidade de cortar a bola na rede, de marcar o ponto aparecer, você não vai estar lá, no lugar certo, na hora certa, porque você não está preparado para fazer aquilo. E aí, pessoal, para e pensa, nada na vida substitui o preparo. Essa frase eu peguei para mim. Vira e mexe eu falo isso nos treinamentos que eu dou, né? Mesmo no curso de liderança para enfermeiros online, porque, veja, não tem outro caminho mesmo. Eu tenho que me preparar para ser líder. Não é simplesmente um livro que eu li, uma aula que eu assisti. Isso é uma jornada. Agora, você pode começar a jornada pelo caminho mais correto, ou você pode começar por um caminho de pedra, de espinhos, e sofrer mais. A decisão é sempre sua. Se você sabe que você pode encontrar ferramentas e orientações para desviar dos espinhos, por que você vai passar pelos espinhos? Né? Quem me dera, lá atrás da minha carreira, ter tido alguém que pudesse ter me orientado a não passar pelos espinhos. Mas, infelizmente, né, eu tive que atravessá-los. Doeu muito. Ou muito. Paguei um preço muito caro. Errei muito. Errei em dar feedback, porque não tinha técnica. Né? Errei porque não sabia organizar, né, o meu time, não tinha ferramenta de gestão, não tinha planejamento, prioridades. E aí a gente vai aprendendo, às vezes, entre tapas e beijos. Mais tapas do que beijos, geralmente, né? Mas a gente vai aprendendo. Agora, de novo, o enfermeiro chega no postinho de enfermagem, ele ganha uma equipe, querendo ele ou não. Ninguém contou isso para ele na faculdade, né? Ninguém disse, ó, você vai chegar lá, você vai ganhar de brinde uma equipe. Mas é isso que acontece. Pior de tudo é que a equipe, geralmente, pega lá o recém-formado e não é acolhedora, não. Pelo contrário. Você vê que coisa interessante, né? A própria enfermagem loba da própria enfermagem, né? Mas isso acontece em muitas profissões, não é só enfermeiro, tá? Por quê? Porque chega o jovem enfermeiro, jovem enfermeira, saída da faculdade, tem um monte de técnico lá que tem 20, 30 anos de estrada. Aí tem uma pacientezinha lá, e, nossa, né? É difícil pegar a veia. A técnica consegue, mas ela volta no postinho, vira para a novata e diz assim, ah, enfermeira, não consegui não, vai você. E a enfermeira recém-formada vai lá pegar a veia difícil daquele paciente difícil. E no postinho, sabe o que acontece? Estão lá fazendo bolão para ver se você consegue ou não. Então, assim, funcionário
adora testar enfermeiro, adora testar liderança em qualquer área. Por isso que nada na vida substitui o preparo. Então, se você tem técnicas de enfermagem, se você tem procedimentos técnicos muito bem sedimentados, você precisa agora fazer o quê? Aprender técnicas de gestão de pessoas, né? Jamais, se você tivesse técnicas de liderança, jamais você iria nesse quarto sozinho. Por quê? Está fazendo pelo funcionário. Não, liderança não faz por, faz com. Você não está conseguindo, Giovanni? Não tem problema. Vamos juntos, que a gente vai fazer, vai pegar essa veia, vai fazer o que tem que ser feito, vai dar continuidade na assistência. Faça com, nunca faça por. Excelente, professor. E todas essas dicas que você nos trouxe, isso se aplica também, eu imagino que mesmo que tenha um enfermeiro, por exemplo, que não tenha tido sucesso, talvez ele tenha tido uma oportunidade, uma organização de liderar uma equipe, mas às vezes por conta da cultura daquela organização, enfim, ou qualquer outro fator, ele não teve sucesso na liderança e até saiu de lá um pouco frustrado, enfim, e aí em outro momento, uma outra organização tem talvez uma oportunidade, aí ele fica naquela indecisão. Essas questões todas que você citou se aplicam também para um profissional que talvez passou por uma situação assim? Com certeza, Giovanni. E aí eu queria conversar com você que está ouvindo a gente agora. Se o que a Giovanni falou aconteceu na sua carreira, não desista. Não é porque você errou no primeiro hospital, você não conseguiu ser um bom líder lá, e que você nunca mais vai ser líder. Pelo contrário, o que você tem que fazer? Em primeiro lugar, você tem que parar e olhar tudo que deu certo e tudo que deu errado. Sabe quando a gente fecha para balanço? É mais ou menos isso. Então, assim, os filósofos gregos diziam que a primeira virtude humana é consciência. Sem consciência, a gente não melhora, a gente não avança, a gente não muda. Não existe mudança sem consciência. Então, com certeza, você fez algumas coisas que deram certo. Não é possível que você tenha feito tudo errado. É impossível. Algumas coisas, nem que seja um item, 2 itens. Lista no papel. Pega uma folha em branco, divide no meio. O que eu fiz que deu certo? O que eu não, que eu deixei de fazer, que eu tinha que ter feito? O que eu fiz com boas intenções que deu errado? Põe no papel. Vocês sabem que existe uma teoria psicológica muito interessante de que quando a gente coloca os nossos problemas, as nossas dores, as nossas dificuldades no papel, nós ganhamos um reforço psicológico para achar soluções. Olha que interessante isso. Por quê? É claro, para a minha mente, isso se mistura com os meus pensamentos. E fica um nó tão grande, pessoal, que a gente às vezes não consegue desatar. A Giovanni aqui é especialista em qualidade, sabe muito bem o que eu vou dizer. Você tem um problema lá de processo, de interação de processo, o que você tem que fazer? Você tem que usar ferramentas da qualidade. Você tem que colocar lá um diagrama de causa e efeito. Não adianta ficar só pensando na cabeça, porque o problema se confunde com 1 milhão de outros pensamentos que você tem. Você quer organizar o problema para achar a melhor solução? Tem que pôr no papel. E quando eu digo papel, pode ser computador, qualquer meio, mas tem que fazer download na sua cabeça. Enquanto você estiver só pensando aqui dentro, eu nunca vou ser líder, eu fui muito mal no outro hospital, péssimo, não teve nada de bom, você vai continuar num processo de autocrítica fora do necessário. Então, põe tudo no papel e enxerga de fora. Isso é usado, inclusive, em psiquiatria, não sei se vocês sabiam disso. Né? Em algumas praxiterapias de psiquiatria, né, o médico pede para o líder, olha, para o paciente escrever o que ele está sentindo, as bobagens que ele fala. E depois, quando ele volta a um certo grau de normalidade, o médico pega aquilo e pede para ele ler. Consciência, pessoal. É a mãe de todas as virtudes. Então, assim, Giovanni, pode ter acontecido sim. Isso não significa que ele não será um bom líder da próxima vez, que ele não vai conseguir melhorar. Lógico, como eu disse, liderança não é uma reta de chegada. Liderança é uma jornada. Então, você tem que continuar caminhando. Todo dia a gente aprende. Vou fazer uma pergunta agora, deixar no ar aqui para quem está nos ouvindo. Você é enfermeiro, farmacêutico, gestor hospitalar, não importa. Você tem uma equipe? Qual foi o último livro que você leu? Qual foi o último livro que você pegou
trechos desse livro e levou para sua equipe. Sabe o que acontece? A gente fica no dia a dia do plantão, no dia a dia da assistência, no corre-corre, e a gente não lê, a gente não busca ideias novas, insights. Sabia que um enfermeiro nos Estados Unidos lê, em média, 12 livros por ano? Quantos livros lê um enfermeiro ou um gestor hospitalar no Brasil? Vou te dar a estatística. 1, alguma coisinha. E aí, como é que a gente quer aprender se a gente não está abrindo os horizontes para enxergar técnicas novas, insights novos, maneiras novas de abordar meu colaborador no início do plantão, ou como eu posso, de repente, fazer um reconhecimento emocional. Hoje se fala tanto em salário emocional. Será que a sua equipe recebe o bônus emocional de você que está me ouvindo? Ou há muito tempo você parou de ler e buscar insights para levar para dentro da equipe? Então, a gente precisa cursos, livros. Tem muita gente que acha tudo, né? Acha que isso dá certo, acha que aquilo dá certo, mas tem pouca gente que estuda. Já reparou? Como é que a gente vai fazer bem feito se a gente não estudar, se a gente não aprender, se a gente não ler? Então, procure formas de se atualizar. Liderança não é um fato isolado. Liderança é uma jornada. Muito bom, professor. E volto a dizer, gente, né? Graças a Deus, hoje em dia, a gente tem tanto mais acesso à informação, né? A acessibilidade, assim, de forma gratuita, com grandes profissionais. Outro dia eu vi, por exemplo, o Leandro Carnal estimulando a leitura, professor, acredita? É o que você está dizendo. Nossa, eu não sabia dessa estatística, realmente é muito baixa. E é lendo ou ouvindo, participando de coisas novas que a gente vai fazer com que essa jornada que você comentou, de fato, ela seja uma jornada construtiva e de aprendizagem o tempo todo, né? Excelente, é muito importante isso. Vamos aumentar essa estatística, gente. Estamos nós juntos aí, né? Precisamos E melhorar. olha, tem o livro da ONU agora com a Fator RH, gente, que fala de acreditação e liderança. Você está participando de um processo de certificação? Leia! Você vai ficar mais fortalecido para o processo. Então, assim, tem literatura na nossa área. Aproveita, não deixa passar. Verdade, tem toda a razão, professor. Eu brinco, às vezes eu falo assim, olha, a oportunidade está aí. Eu acho que às vezes só não agarra quem realmente não quer. Ou às vezes eu estou ali, estou aqui no meu cantinho, no meu mundinho, porque não quero nem olhar para o lado, porque eu vou ver a oportunidade e eu vou ter que agarrar ela de alguma forma, né? Então, acho que é muito importante a gente ouvir isso e refletir. O professor está trazendo aqui grandes reflexões e reflexões importantes, gente, para a gente pensar e que tem tudo a ver e um impacto muito grande na nossa carreira profissional. Mas vamos lá, olha, nós tivemos aqui ainda, depois dos profissionais que estavam aqui nos assistindo, que estão aqui nos assistindo ainda, mas nós tivemos aqui também a Ismênia Barreto, que veio aqui, deu uma boa noite, falou que grande oportunidade de palestra sobre o tema liderança nos dias de hoje, olha, muito bacana. E, gente, lembrando, nós estamos indo, infelizmente, para o final. Nossa, eu estava olhando a hora aqui e falei, não é possível que já passou tão rápido, eu já tenho que começar a ir para os encerramentos da live, e, de fato, como está muito bacana, e você está trazendo grandes aprendizados, então está passando muito rápido. Então, olha, última chamada para você preencher lá o link que está ali no chat do YouTube para que você possa participar do sorteio de 2 cursos de liderança com 50% de desconto. Então, aproveite, participe, preencha o formulário que já, então, daqui a pouquinho a gente vai voltar para falar sobre esse assunto e já trazer quem serão os grandes sorteados de hoje, os ganhadores de hoje. E para finalizar, professor, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, assim, até comentei um pouco no início, né, com essa questão ali, numa das suas respostas, em relação a essa questão da pandemia, né, que passamos por vamos dizer assim, momentos de muita complexidade, estamos ainda, né, com essa questão das variantes e tudo mais, isso nos preocupa sempre, e fora que às vezes a gente para pensar que talvez ainda não sentimos o impacto ainda de tudo que a pandemia pode nos trazer, né? Então, diante de tudo isso, professor, o que de fato, se a gente pensar, então, no líder, o que mudou na vida do líder depois, né? E nesse momento em que nós estamos agora, depois desses momentos complicados da pandemia? O que nós precisamos entender para melhorar, então, os nossos resultados lá nas nossas equipes, seja lá na UTI, no centro cirúrgico, numa unidade de internação, numa emergência? O que o professor acha, assim, pegando esse gancho aí da pandemia para o momento que estamos vivendo agora? Excelente pergunta, Giovanni. E veja,
a pandemia invadiu as nossas vidas sem pedir licença. E isso mudou radicalmente alguns conceitos de liderança, especialmente na área da saúde. Você estava dizendo, né, Giovanni, sobre resiliência. Veja, se tiver muitos enfermeiros aqui me ouvindo, com certeza, pelo menos um deles vai concordar comigo, porque deve ter passado isso na pele. No meio da pandemia, quem de vocês que está aqui não viu, num dia qualquer, começar um plantão e, de repente, seu funcionário parar na sua frente e desabar a chorar, desestruturar? E nessa hora, qual é a minha inteligência emocional no processo? Eu, como líder, estava preparado para isto? Porque isso, antes da pandemia, era um fato muito isolado. Na pandemia, passou a ser algo quase que comum. A gente vê um colaborador com um nível de ansiedade muito alto, um colaborador batendo na trave da síndrome do pânico, da depressão. Olha, não à toa, pessoal, para e pensa, por causa dessa pandemia, a Organização Mundial da Saúde deu um CID para burnout, que é a síndrome do estresse crônico, quando você está super estressado e você entra em falência. Então, assim, você perde o chão, você perde o caminho. Veja, na pandemia, tudo isso aconteceu. A maioria dos enfermeiros, dos gestores hospitalares, não estava preparado para lidar com emoções. Não estava preparado para lidar com emoções. Então, a gente tem que aprender, né? Então, por exemplo, quando a gente tem conflitos, eu acho que talvez o conflito em si ele seja um grande formador e um grande mestre para a gente aprender a gerenciar emoções. Toda vez que tem um conflito, você tem que gerenciar emoções. Imagina, você pega um técnico seu gritando com um colega dentro do setor, dentro do centro cirúrgico, dentro sei lá, do pronto-socorro, e aí um está gritando com o outro. Se você que é enfermeiro e líder entra no meio e surta junto com eles, meu Deus do céu, né? Então, assim, é nessa hora que eu tenho que ter inteligência emocional. É nessa hora que eu tenho que saber o que eu vou fazer com esses dois técnicos. E como eu vou conversar com eles depois. E olha, inteligência emocional parece que é uma coisa recente, né? A gente só lembra de inteligência emocional do livro, do Goleman, né? Que, aliás, é muito bacana, mas é muito chato de ler. Porque ele é muito... Bom, talvez para o pessoal, para os enfermeiros e para os médicos, nem tanto, né? Porque ele vai falando lá de tudo que é órgão, sentido e etc. É muito técnico. Mas, assim, eu insisti, fui até o fim. E aí, assim, mas a gente está falando do Goleman, né? Como se fosse agora. Gente, volta para trás aí, né? Darwin, na teoria da evolução das espécies, já mostrava que o melhor, a espécie que sobrevive, a espécie que consegue caminhar e evoluir com a humanidade, com o planeta Terra, não é o mais forte, é o que mais rápido se adapta. E aí nós estamos falando, obviamente, também de gerenciar isso, né? Eu ouvi uma frase outro dia que achei muito bacana. Depois da pandemia, só tem dois tipos de líder: os rápidos e os mortos. Que a pandemia realmente mudou completamente a configuração. Eu tenho que aprender a lidar com as emoções da minha equipe, coisa que eu não fazia muito bem antes, mas a gente tapava o sol com a peneira e tudo bem, toca-se o plantão. E hoje eu preciso saber. Uma das coisas que a gente ensina no curso, só para dar aqui uma dica para você que está me ouvindo, independente se você vai fazer o curso ou não, espero que você faça, que a gente vai se encontrar e vai discutir muitas coisas bacanas. Mas se você não fizer, deixa eu dar uma dica para você, tá? Como é que eu começo a gerenciar emoções? Aprendendo a ler sinais. Sabe por quê? Pessoas dão sinais. E um líder tem que aprender a ler esses sinais. A maioria das emoções só sai pelo verbal, pela boca, quando explode. Mas antes de explodir e sair pelo verbal, eu dei sinais e você não leu. E ou você não prestou atenção, ou você não sabe ler os sinais não verbais.
E aí, no curso, você pode aprender isso com técnicas, com dicas, para ficar prestando atenção em determinados pontos, em determinadas expressões que vão te dar um diagnóstico para você intervir antes da explosão. E aí você está no preventivo, que é o melhor dos mundos, pessoal. Liderança no preventivo é muito mais simples do que liderança quando o funcionário, no meio do posto de enfermagem, olhar para você e dizer assim, não vou, manda outro, porque eu? Já explodiu, entendeu? E você não percebeu antes, mas você podia, às vezes, né, em várias situações, você poderia ter evitado esta cena, entende? Se você tivesse lido os sinais. Então, gerenciar emoções começa com aprender a ler sinais que as pessoas dão. Pessoas dão sinais. E um líder tem que saber decodificá-los, ok? Por fim, né, para dizer uma coisa que eu acho que é super importante, eu sei que a gente já avançou bastante no tempo, né, Giovanni? Passou muito rápido. Falei para a Giovanni que se ela me convidar, eu falo 24 horas sem parar sobre liderança com vocês. Mas, assim, eu queria comentar que eu acho que é muito importante. Na pandemia, pessoal, a gente teve um salto tecnológico. O enfermeiro não pode ficar fora dele. Aliás, você que está aqui hoje, meu aplauso. Você já está usando parte desse novo arsenal que a pandemia trouxe, que são as lives, que são as capacitações digitais. Não à toa, agora a gente dá aula de Teresina, de Manaus até Porto Alegre. Na última turma, Giovana, tinha até uma enfermeira da Argentina conectada, sabe? Assim, fazendo o curso junto com os brasileiros. Foi fantástico. Então, isso mudou. E a gente tem que mudar junto, pessoal. Entende? Se a gente não fizer essa transição, se eu continuar sendo um líder analógico, pessoal, não vai ter espaço. Agora, a liderança é digital. A gente tem que evoluir. Esse instrumentozinho aqui, ó, celular, pode te ajudar um monte, mas não para ficar nas redes sociais. Existem aplicativos que organizam sua vida, organizam a vida da sua equipe. Aplicativos que te ajudam a ter gestão de prioridades. Aplicativos que te ajudam a ter foco quando você precisa fazer um trabalho importante por um período de tempo. Né? Aí fica uma dica para você que não conhece. Se você precisa de foco para conseguir, seja para estudar, se você estiver estudando, fazendo alguma coisa, você precisa se dedicar a fazer uma tese, doutorado, mestrado, etc. Seja para quando você tem que, por exemplo, conferir, vamos pegar um dia a dia prático, conferir, checar prontuários que o faturamento te devolveu, que está com problema. Você tem que auditar prontuário lá no seu setor, tem uma pilha assim e você precisa correr. Gente, tem técnica. Procura saber sobre a técnica Pomodoro. É uma técnica tão simples, pessoal, e ela te dá tanto resultado. Eu tenho no meu celular um aplicativo chamado Pomodoro Timer. Quando eu tenho um trabalho muito importante, que eu preciso ter velocidade e qualidade, eu aplico o Pomodoro. Então, assim, a gente tem muita coisa para compartilhar. Pena que aqui, né, a gente está numa live, né? Aliás, pena não, foi ótimo estar com você, Giovanni, mas o tempo é pequeno, não dá para falar de tudo. Mas se você gostou, eu aconselho. Vai começar uma turma agora, nesse sábado, dia 25, na Fator RH. Eu sou um dos professores, mas tem a professora Beth, que tem 15 anos de experiência do Einstein como gestão de pessoas. Tem a professora Daniela, que além de administradora hospitalar, é psicóloga, psicodramatista, coaching. Tem gente assim da melhor qualidade para te ajudar. Se você gostou daqui, se inscreve, continua com a gente. No sábado tem a primeira aula para falar de comunicação para o enfermeiro. Excelente. Professora, aproveita, conta só um pouquinho, é totalmente online o curso, como é que funciona? Conta um pouquinho para o pessoal, acho que é bacana, já que você trouxe o curso antes ele era totalmente presencial, né, Giovanni? A gente fazia na nossa sede de treinamento na Fator. E às vezes tinha gente que vinha de outros estados, que a gente sempre fez para facilitar a vida das escalas, né? O enfermeiro vive de escala, então a gente sabe disso, a gente já teve do outro lado. Então, para facilitar as escalas, a gente sempre fez um sábado por mês. Porque aí o enfermeiro se organiza, né? Não é pesado. E a gente formatou o conteúdo para ele sair de cada aula com ferramentas. Aí ele vai usar aquela ferramenta o mês inteiro, na próxima aula ele já traz as dúvidas, já traz o que deu certo e o que deu errado. Então,
Com a pandemia pegou a gente com uma turma começando, na quarta aula. Puxa, a gente teve que fazer alguma coisa, não podia simplesmente abandonar os alunos. Era o momento que eles mais precisavam. O que a gente fez? Comprou a plataforma Zoom, fomos aprender, e antes da pandemia, confesso para vocês, eu não sabia nem direito usar Skype. Hoje eu uso... Skype é o que eu menos uso, mas eu usei Skype, eu usei Zoom, Webex, Teams, Google, tudo que você imaginar, um monte eu uso. E o Zoom foi o melhor que a gente encontrou, porque a gente consegue fazer simulações realísticas com vocês à distância, a gente coloca em salas e põe um professor junto com você, e você faz simulação realística para aprender a usar feedback, a usar técnicas de ler sinais. Então, a gente faz uma série de exercícios, mesmo à distância. E hoje o curso é online o Brasil inteiro. Né? Então, assim, qualquer lugar do Brasil que você esteja, você não precisa sair da sua casa, você só precisa ter internet. Com a internet, você se conecta com a gente. Um detalhe importante, as aulas não são gravadas. Ou seja, você não vai assistir alguém que gravou aquilo lá. Não, não, não. Você vai assistir eu falando como você está assistindo agora. A gente interage, tem pergunta. Se você tem dúvida, você pergunta na hora, eu respondo na hora. A aula é ao vivo, tá? Excelente. Então, é um sábado por mês, tem 3 módulos. Primeiro módulo, comunicação e feedback. Célula-mãe. Você precisa aprender e fortalecer isso. Segundo módulo, os 3 P's da liderança. Propósitos, processos e pessoas. E aqui você vai aprender liderança situacional, você vai aprender estratégia para cuidar do teu time. E o terceiro módulo, a gente vai trabalhar com estilos mentais, brain styles. Então, você vai mapear a sua equipe, é muito bacana, para saber usar a comunicação certa com a pessoa certa. E mais, gestão de equipes e conflitos. Nós vamos traçar a sua curva de conflitos, como é que você está indo, o que você pode melhorar. Por quê? Porque a ideia da Fator RH é a diagnóstico. A gente tem muita coisa que a gente faz para você ter diagnóstico, consciência, e depois a gente ajuda você a estabelecer metas e qual ferramenta você vai usar para alcançar aquela meta. A partir daí, a única coisa que a gente não promete é o último passo. E o último passo é a dedicação. Não adianta eu fazer o curso se eu não implantar isso dentro do meu ambiente de trabalho, se eu não acreditar nisso e usar com a minha equipe. Mas o que eu posso dizer para vocês, a gente está com a turma número 90, essa próxima que vai começar a turma 91, e o mais importante, pessoal, em 25 anos, foram mais de 30 mil enfermeiros que nós treinamos. Então, assim, a gente não é um aventureiro de mercado que inventou um cursinho para fazer no final de semana. Não, a gente sabe porque a gente já trabalhou do lado de vocês, atrás do balcão. Nós somos administradores, a gente trabalhou dentro de hospital, a gente conhece as dores do enfermeiro. E o quanto é difícil liderar uma equipe resistente, o quanto é difícil para o enfermeiro mais jovem assumir a liderança dentro de um posto de enfermagem. Então, tudo isso a gente vai dando orientações para você não cair nos espinhos. Pega a estrada, pega a melhor estrada, e aí você vai andar mais rápido e chegar mais longe. E aprender muito mais, né? Sem dúvida. Muito bacana, excelente. Eu adorei essa ideia de que, ou seja, o aluno ele pode, né, a equipe que vai estar ali, enfim, os enfermeiros e técnicos aí que estarão nesse curso, eles têm a oportunidade de aprender a teoria e depois associar ela à prática. Gente, isso é excelente. E ainda voltar na próxima aula e tirar as dúvidas com os professores que estarão lá. Muito bom. Olha, gente, nós estamos chegando ao final. Eu vou agora passar um vídeo aqui novamente, mas antes eu queria agradecer. Nossa, a Marília está aqui no YouTube com a gente. A Ieda, muitos elogios, professor. Depois você tem que olhar aqui no YouTube. Muito boa palestra, irei participar, muito top. Estão parabenizando, muito legal. A Elicil, a Rita de Cássia. Nossa, muito legal mesmo. A Sônia Fonseca, a Márcia Moraes, a Kellen, o Jorge Brito, a Laís. Nossa, gente, que legal. Obrigada. A Flávia também está aqui, Roberta Andrade. Muito bacana, viu? Vocês abrilhantaram a nossa live de hoje. Então, agora, enquanto a equipe da Fator RH está realizando o sorteio, eu vou rodar aqui para vocês mais uma vez o videozinho, para que vocês possam conhecer um pouquinho a mais aí do professor Fabrício da Fator RH, e já já eu volto com os nomes dos sorteados de hoje. Vamos lá, então.
Estão abertas as inscrições para o próximo curso de liderança e gerenciamento para enfermeiros. Se você é enfermeiro, essa é uma grande oportunidade de desenvolver as suas habilidades e competências na gestão da sua equipe assistencial. Nós, da Fator RH, sabemos o quanto isso é difícil, porque muitas vezes o enfermeiro ele não foi preparado na universidade, na faculdade, para receber e gerenciar uma equipe. Nesses últimos 25 anos da Fator RH, nós conhecemos as suas dores. Sabemos o quanto é difícil lidar com uma equipe de técnicos e de enfermeiros no centro cirúrgico, no pronto-socorro, na unidade de internação. Por isso, esse curso vai te ajudar a desenvolver novas habilidades, potencializar o seu resultado com técnicas de feedback extremamente poderosas, comunicação assertiva e não violenta, matriz de prioridades na gestão da sua unidade e mais do que isso, como eu vou gerenciar conflitos com a minha equipe, como vou desenvolver essa habilidade para ter mais resultado e mais sucesso. A Fator RH há 25 anos vem ajudando os profissionais de todo o Brasil com esse curso online. Inscreva-se no nosso site ou nas nossas redes sociais e não deixe essa oportunidade passar. Prontinho, agora já estamos com os ganhadores aqui em mãos. Atenção, gente, já estou com os nomes aqui dos dois participantes hoje da nossa live que foram sorteados. Então, cada um vai receber uma bolsa com 50% de desconto do curso de liderança para enfermeiros, a turma número 91, como o professor Fabrício falou aqui conosco, gente. E que vai ter início agora, dia 25 de junho, gente, próximo sábado. Vamos ver, então? A Roberta Soares de Andrade, do Hospital e Maternidade Dr. Cristóvão da Gama. Roberta, você é uma das ganhadoras. Parabéns, Roberta. E a Ingrid Almeida de Mello, ela é do Hospital Renascença. Parabéns também, Ingrid. Então, Roberta e Ingrid, meus parabéns, vocês foram as sorteadas de hoje. Com cada uma tem o direito, então, a uma bolsa de 50% para fazer a parte aí dessa turma, e que com certeza vocês terão a oportunidade de aprender muito, não só com os professores que têm muita vivência e experiência para dividir com vocês, mas também como com os colegas de vocês. Professor, o que você tem a dizer aí para a Roberta e para a Ingrid? Olha, sejam muito bem-vindas, né? Para mim vai ser uma alegria se vocês realmente puderem aproveitar 50% da bolsa. Provavelmente amanhã alguém do Fator RH já vai entrar em contato com vocês. Fiquem tranquilas, vai mandar um WhatsApp, vai dar todas as orientações para que vocês possam começar conosco no dia 25. E para aquelas pessoas que gostaram da nossa live hoje, né? Perceberam que podem aproveitar todas essas ferramentas, esse aprendizado, para fortalecer a sua gestão e sofrer menos. Então, sejam nossos convidados. Pode ligar lá na Fator RH, tá? Assiste essa live de novo, tem lá o nosso telefone, ou entra no site da Fator RH, se conecta conosco e diga que você assistiu a live da ONA. Porque se você disser isso, com certeza, nós vamos fazer uma condição diferente para você que está aqui hoje. Então, além dos ganhadores, quem assistiu a live da ONA, quem prestigiou a ONA, prestigiou a Fator RH, merece ser prestigiado. Então, a Silvia vai fazer, né, uma condição fora de tabela para vocês. Procure a Silvia lá na Fator RH, liga lá, entra no site www.fatorrh.com.br e conecte-se com a gente, tá bom? Tem interesse? Entre em contato. Ainda dá tempo de se inscrever. Excelente, professor. Queria agradecer mais uma vez por essa noite de tanto aprendizado, tanta reflexão importante que eu acredito aí que a equipe de enfermagem, né, os técnicos de enfermagem, os enfermeiros, sem dúvida, irão sair daqui muito mais felizes, bem como outros profissionais de outras categorias que puderam nos acompanhar
bem como os nossos telespectadores comentaram, né? Foi muito bacana, muito aprendizado, parabéns. E parabéns sempre, porque a gente percebe aí, sente na sua fala, no teu olhar, o quanto que você tem paixão realmente por esse tema e o quanto que você está aí desempenhando um papel muito importante a nível Brasil, não só Brasil, né, mas fora do Brasil, mas para, de fato, ajudar e cada vez mais desenvolver os líderes. Porque desenvolvendo os líderes, nós vamos transformar as organizações de saúde e proporcionar, no final, uma maior segurança para os pacientes, né, que é o que a gente busca. Então, muito obrigada mais uma vez, professor Fabrício, obrigada à equipe da Fator RH por ter estado aqui conosco. E qualquer coisa, estamos à disposição de todos vocês. Obrigada aos telespectadores que participaram aqui conosco, que ficaram até o final, que comentaram, que trouxeram perguntas, foi muito bacana. Obrigada a todos.